Olá, pessoal, tudo bem? O Geração Z traz hoje os sócios Caio e Vitório, que viram na advocacia uma oportunidade de empreender. Criaram uma plataforma de inteligência artificial que aumenta a produtividade nos escritórios de advocacia. Seja bem-vindo, Caio, seja bem-vindo, Vitório. Espero que fiquem bem à vontade. E eu queria saber de vocês, né? Porque vocês viram na advocacia uma oportunidade para empreender, né? Para abrir a empresa de vocês, mesmo vocês não sendo da área. Como é que foi isso? Podem me falar um pouco? Roberta, claro, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Então, nós não somos advogados, nós somos da engenharia. E é uma história engraçada, porque quem é advogado, na verdade, é minha mãe. Então, desde muito pequeno eu pude ter contato com isso e vi o quão cansativo e estressante pode ser a rotina de um advogado. E eu lembro eu pequenininho, para lá e para cá, e as horas intermináveis da minha mãe na frente do computador, redigindo documentos. E sempre fiquei nessa dúvida, por que disso, né? Até que em 2016 eu cheguei a trabalhar com ela dentro do escritório e ali eu pude ver a quantidade de horas que eram dedicadas para escrever somente um documento jurídico. Então já ficou uma sementinha na minha cabeça, será que não existe uma maneira mais eficiente de fazer esse trabalho? Anos se passaram, eu acabei entrando na engenharia lá, que eu conheci o Vitório, que hoje é meu sócio. Apesar de estarmos na engenharia de materiais, tanto na faculdade nós acabamos nos desenvolvendo em outras áreas, o Vitório em desenvolvimento de software, e eu acabei indo mais para um lado de validação de modelos de negócios. E os dois sempre gostaram muito de inteligência artificial. Até que chegou um momento que, juntando essa sementinha que foi maturando na minha cabeça, eu cheguei no Vitório e comentei, cara, a gente pode resolver essa solução dessa forma. Então, a gente foi ao mercado validar, primeiro para entender se era uma dor geral dos advogados. E assim começou a empresa. E o que te fez entrar na onda dele para ir para o lado da advocacia? Legal. Nossa, foi um processo bem diferente, assim. Na verdade, eu e o Caio nos conhecemos no começo da faculdade, nós éramos super amigos antes da... Ainda somos, na verdade, né? Éramos. Ainda bem. Mas a gente viu que o mercado do direito, ele é um mercado que, apesar de ter muito dinheiro, de ser muito grande no Brasil, ele não tem tecnologia. Ele é muito analógico ainda. As pessoas... Tem gente que chega a escrever no papel, sabe? E vindo da área da engenharia, a gente está acostumado com uma forma mais dinâmica de encontrar nos problemas como que a gente pode tornar o processo mais produtivo, trazer uma solução. Então, a escolha do direito como uma área foi, em primeiro lugar, pela dor que o Caio tinha enxergado no dia a dia de trabalho da mãe dele, mas também por uma oportunidade muito grande de trazer uma mudança para esse mercado que ainda é um pouco atrás na questão tecnológica. E como funciona o produto de vocês? Então, na verdade, o advogado ele precisa inserir algumas informações do documento que ele pretende gerar. Ele pode gerar qualquer tipo de documento, desde uma peça processual, como uma petição, contestação, uma réplica, até como um contrato, um acordo, uma notificação. A ideia é que ele possa inserir as principais informações do documento a ser gerado. Nossa inteligência artificial vai fazer um apanhado das principais legislações e embasamentos jurídicos para embasar esse documento. O advogado interage com a plataforma o tempo inteiro, até que, por fim, ela gera e escreve o documento de forma 100% automatizada. Que legal! E os clientes de vocês são só advogados ou expande para mais dentro da área da advocacia em si? No momento, são só advogados. Algumas classes estamos iniciando mais com advogados autônomos e pequenos e médios escritórios e aos poucos estamos expandindo e desenvolvendo novos produtos para os grandes escritórios. Certo. E como eles encontram vocês? Então, nós temos o nosso canal principal, que é o Instagram. Temos o nosso site, que é a nossa plataforma também. E pelo LinkedIn estamos movimentando bastante também. Certo. Queria saber um pouco da história de vocês. Da onde veio essa vontade de empreender? Sempre esteve com vocês esse sonho empreendedor ou foi algo que nasceu conforme os anos foram passando? Boa. Eu começo? Então vamos lá. A minha vontade de empreender, principalmente em startup, começou no ano de 2017, quando eu entrei na faculdade. Mas ela vem da minha família já. Meus pais são empreendedores, eles desde pequeno estimularam a gente a resolver problemas, encontrar soluções para os problemas, na verdade. E quando eu entrei na faculdade, eu vi uma série que era sobre o mundo de startups. Eu achava aquilo muito louco, como é que dentro de uma garagem 2 jovens ou 2 pessoas conseguem fazer um negócio tão grande, impactar tanto o mundo. Aí eu acabei rolando um pouquinho nesse ambiente, fundei outras 4 startups antes disso, patinei bastante. Que legal. E foi na Criei que eu acabei conseguindo, junto com o Caio, né, essa parceria ajudou bastante. Foi aí que começou a voar mesmo, mas veio da família. E você, Caio?
Da mesma forma, assim como o Vitório, minha família é cheia de empreendedores, então desde novo eu já vi isso acontecendo. E claro, a gente sempre fica querendo entender o que está acontecendo e se inspirando também nos nossos pais, nos nossos tios que empreendem e encaram esse desafio. Claro, a gente vê desde o início que não é fácil, que é uma estrada tortuosa para você chegar onde você quer, mas isso é muito inspirador também. Então, e requer coragem, né? Porque, querendo ou não, empreender é um risco. Às vezes a gente não sabe o que a gente está se metendo e tudo mais. Qual foi a maior dificuldade que vocês passaram nesse caminho? Nossa, tem bastante dificuldade. Eu acho que o ponto crucial assim, é conseguir manter a tenacidade, sabe? Porque são vários pontos que você vai ter que aprender a resolver sozinho. Seja aprender a vender, se você é uma pessoa, um CTO, o CTO é a pessoa que desenvolve a tecnologia. Se você faz isso, talvez você tenha que sair de casa e sair da zona de conforto para ir falar com o cliente. Ou se você é vendedor, às vezes você vai ter que sentar atrás do computador e aprender a programar alguma coisa que você nunca viu na vida. Então, acho que esse é o ponto. O pessoal, acho que esse é o mais difícil. Como startup, o mais difícil é encontrar uma parceria que possa tocar junto contigo. Certo. Porque equipe com uma pessoa só é meio inviável, assim. Você precisa encontrar uma pessoa boa para ir junto. Certo. Um desafio que eu e a Vitória a gente comenta bastante, inclusive, é que quando você está estagiando, você está trabalhando, geralmente tem alguém para te dizer o que fazer. Ou algum processo ou algum antecedente que você pode utilizar para resolver o... Já vem meio que um manual de instruções, exatamente. Né? O que fazer. Quando você está empreendendo, não tem isso. Apesar de ter metodologia, como é o caso do Midtech, uma incubadora que nós estamos incubados atualmente, que tiver diversas questões de como interagir, como validar um modelo de negócios, os especialistas comentam, na prática a teoria é outra. Então, você tem que se virar, você tem que correr atrás, você tem que descobrir o que precisa ser feito. Então, para mim, esse foi o principal desafio e está sendo ainda. Sim. Como foi lidar com as partes burocráticas de ser um empresário? Porque se vocês realmente tiveram que fazer tudo sozinho, então teve muita pesquisa, teve muito entendimento de coisas que vocês não compreendiam antes. Como é que foi essa situação? Na parte burocrática, a gente sempre teve muito auxílio, porque desde o início nós tivemos investidores e no modelo Venture Builder, que é o que nós começamos, eles ajudam muito com consultoria e serviços à par, por exemplo, contabilidade, eles dão um reforço no jurídico. Então, nós sempre fomos muito bem assistidos nesse modelo. Até agora mesmo no Midtech tem uma quantidade enorme de mentores, 50, se eu não me engano, que estão lá e cada um específico em uma área. Então, eu acho que o principal é ter alguém, ter um suporte, ter quem poder perguntar, porque se você tiver que segurar tudo nas suas costas, realmente é muito difícil. E eu percebo que é um negócio bem de família, né? Porque vocês dois comentaram que vem de uma família que já tem esse sangue empreendedor. Então, vocês já tinham esse apoio antes? Receberam o apoio da família quando resolveram criar a empresa? Sim, eu acho que o apoio emocional e estar lá junto das duas partes. Eu e o Caio acabamos nos aproximando das nossas famílias também. Então, esse é o ponto fundamental, sabe? O que mais pesa é o emocional. Isso a gente teve em todo momento com a família. Foi muito importante. Os amigos de vocês apoiaram vocês também quando vocês resolveram abrir? 100%. Pessoal da nossa idade, assim? Sim. Não, é muito legal pra gente, né? E desde o início nossos amigos foram muito parceiros. Eu queria saber por que o nome da empresa. Cria Aí. De onde veio essa ideia? O que passou na cabeça de vocês? Então, é uma história engraçada, na verdade. Nós estávamos discutindo qual que ia ser o nome da empresa. Pensamos em palavras como criatividade, inteligência artificial. E daí até que eu acho que o Vitório comentou, por que não Cria Aí, de creativity.ai, que é como a maioria das plataformas de inteligência artificial costumam se denominar. E daí a gente ficou maturando, por que não Cria Aí? Vamos brasileirar isso. Cria aí um documento jurídico. Ah, legal. Então foi dessa forma, foi bem num diálogo, numa interação, não teve alguém que pensou assim diretamente no nome. Sim, legal. A gente vai continuar esse papo, que tá muito legal, mas vai fazer um pequeno intervalo comercial e a gente já volta. Geração Z está de volta e a gente está batendo um papo muito massa aqui com o Caio e com o Vitório. E a gente terminou o primeiro bloco falando sobre como vocês receberam o apoio da família de vocês e já vieram de uma família de empreendedores. Então, como foi de fato estar nesse mundo empreendedor? Mudou a visão? Como é a visão de vocês agora mesmo sendo empresários?
Então, o medo que a gente tinha sempre desde o começo é como que a gente vai se reunir com pessoas tão importantes, como é o caso de alguns nossos investidores, e sendo garotos. Eles podem olhar pra gente, o que esses moleques estão falando? Então, esse sempre foi um medo que a gente teve, como se portar, como mostrar credibilidade no nosso trabalho, que a gente está fazendo um trabalho sério, apesar da idade. Então, esse foi um medo inicial. Como a gente sempre se portou foi trazer resultados, trazer métricas, números e não se embasar apenas no diálogo, porque esse ia ser um ponto que ia pesar. E muito da questão da geração Z, alguns dos investidores até gostam disso. Dois jovens estão a 1000, querem dar o máximo para se desenvolver, então tem os dois lados da moeda. É bom saber. E eu até pensando nessa ideia, vocês já tiveram algum momento que duvidaram da capacidade de vocês por serem tão jovens e tipo por todo o comportamento que vocês têm com relação aos investidores e tudo mais? Eu acho que isso é bem frequente assim, entre empreendedores. Até o pessoal fala da síndrome do impostor, né? No meio de startup a gente cresce muito rápido, aparece muito rápido. E como o Caio falou, aparecendo tão jovens e estando no meio de pessoas tão importantes, a gente sempre fica pensando, pô, será que eu realmente mereço ou tenho condições de estar aqui? E eu acho que isso é importante construir devagarinho e se apoiar em pessoas que também vão te ajudar. Por exemplo, quando a gente estava no começo da startup, eu e o Caio entendemos que, apesar de ter uma tecnologia muito boa e de ter um entendimento do mercado, um acesso ao mercado muito bom, a gente precisava de pessoas que estavam inseridas no mercado. Então, a gente foi lá atrás de outros de investidores, de Venture Builder, e a gente encontrou a Leve, que foi a nossa primeira investidora, uma Venture Builder. Venture Builder é um modelo de investimento que fornece serviços em troca de uma parte da startup. E, além dos serviços, a Leve abriu muito espaço para a gente no mercado do direito, que deu credibilidade. Então, eu acho que é um passo assim construtivo, sabe? Você vai ter um momento de não acreditar, pensar, pô, sou um moleque, o que eu estou fazendo aqui no meio? Daí você vai resolver isso, entender como ir melhorando e trazendo pessoas que vão te ajudar a se fortalecer. Aos poucos foram entrando outros investidores também, até no final do ano, a Preambul Tech, que é o maior ecossistema de soluções jurídicas do país, investiu na gente, acreditou na nossa proposta. E eu acho que uma questão muito forte também é como que nós, geração Z, estamos contratando e sermos chefes. Agora nós somos empresários, temos que portar dessa forma. Então, o psicológico é muito abalado, mas algo que, pelo menos, conforta muita gente, que a gente está cercado de pessoas muito competentes e que estão muito dispostas a nos ajudar. Então, desde o começo, a gente se embasou muito nisso, porque éramos só dois. A maioria das startups, pelo menos, começa com 3, 4. No momento era eu e o Vitória, a gente precisava de ajuda. E a gente conseguiu isso de maneira muito rápida e muito eficiente. Qual foi o estalo que deu? Tipo, sou empresário agora, minha empresa está indo para frente. Qual momento aconteceu isso? Não sei se aconteceu ainda. Mas eu lembro de uma cena, cara, quando a gente lançou a plataforma, versão de testes. Acho que teve um dia que a plataforma ficou fora do ar. E daí o caos foi assim, ó, foi sinistro. Eu e o Caio, a 1000, tentando resolver. Ele olhou pra mim e falou, cara, agora eu sei o que é ser uma startup. Eu achei esse momento eu marquei. E como é para vocês dividirem as funções, né? Porque vocês são sócios, você fica mais na área do software e você fica mais na área comercial e dos negócios. Como vocês decidiram isso? Vocês só se afeiçoaram por uma área ou outra, alguma coisa assim? Então, como o Vitório ele tem mais o conhecimento da tecnologia, ele sabe desenvolver, ele acabou assumindo mais a parte de CTO, que comanda a tecnologia, desenvolve do zero. E eu, como eu trouxe a dor e também a validação do modelo de negócio, muito a partir de metodologias que eu já tive em experiências anteriores, eu acabei assumindo o papel de CEO, que é uma pegada mais estratégica, onde eu preciso também estruturar outros setores como vendas, marketing, financeiro. Claro, sempre com muito apoio, contratando pessoas para nos apoiarem, para desenvolver esses processos também junto a gente. Mas essa foi a forma mais... Foi o que deu gatilho para a gente dividir as principais funções, até porque no caso de inteligência artificial exige muita desenvolvimento em tecnologia. Por isso que é um setor específico que o Vitória precisa tocar com muita força. E foi um software que você desenvolveu ou você adaptou algum que já existia? A gente construiu todo o software dentro de casa. Legal. Começamos em
fevereiro, março de 2023. Mas foi um desenvolvimento conjunto, eu e o Caio. Por mais que eu seja o CTO e o Caio seja o CEO, na CREI a gente tem uma dinâmica muito dinâmica. Eu ajudo ele na parte de negócios por já ter sido CEO e ele me ajuda na parte de tecnologia por ter muito conhecimento da área e também de tecnologia. Certo. Então é uma questão bem dinâmica. E algo muito interessante foi que a gente começou sem produto, seguindo a metodologia Lean do Eric Ries, lá do Vale do Silício. A ideia é que você venda um produto sem realmente desenvolver ele, porque assim você diminui a incerteza com o mercado. Então, o nosso primeiro MVP, que seria o mínimo produto viável, foi um Google Forms, que a gente enviava para advogados. Eles preenchiam com dados do documento a ser gerado e a gente gerava de forma meio concierge. E enviava para eles de volta e assim a gente foi validando como que deveria ser desenvolvido esse produto. Daí, passamos para algumas ferramentas no code, para pelo menos dar uma cara, ter um MVP mais robusto. E agora já temos uma plataforma suportando mais de 1.000 advogados. Então, agora o negócio é sério. Pois é. E como fica com a responsabilidade, né? Porque são profissionais que estão dependendo de vocês para, né, dar início e sequência ao trabalho deles. Como vocês se sentem sabendo que eles precisam disso também? Isso é bem crítico, eu acho que faz parte de ser empreendedor. A gente não tem final de semana, né? Tem advogado que está acordado às 3 da manhã gerando documentos. Se a plataforma não estiver funcionando, a gente vai ter que levantar e corrigir. Então, eu acho que é muito mais... não chega a ter tempo para ter medo de não dar certo. A gente tem que só dar conta e estar disponível a todo momento para entregar a melhor solução, a melhor experiência para o advogado. Eu tenho bastante curiosidade, acho que o pessoal de casa também deve ter. De onde veio o investimento para abrir a empresa? Veio do bolso de vocês? Veio de trabalhos antigos? Veio da família ajudando? Como foi isso? Então, o investimento inicial que eu e o Vitório fizemos foi tempo. A gente dedicou muito tempo, principalmente para conseguir números e validar que realmente existia uma dor e que a gente podia resolver ela. A partir disso, com uma ideia estruturada, um pitch bem feito, chegamos na Leve, que foi o nosso primeiro investidor. Dali chegaram alguns recursos, como, por exemplo, a nossa primeira desenvolvedora, que suportou o Vitório em todo o desenvolvimento do software, alguns outros serviços que ajudaram diretamente na construção da startup, mas a virada de chave veio em outubro do ano passado, com a entrada da Preâmbulo Tech, onde foi o primeiro Venture Capital, a entrada de dinheiro mesmo, na CREI. E a partir disso tivemos mais facilidade e mais liberdade para desenvolver a nossa empresa. Claro, recursos, então assim que a gente consegue escalar. E isso entrou sem a gente ter nenhum faturamento, o que foi algo até que a Venture Builder, que investiu da gente desde o começo, disse, não é comum. Então, foi muito bom. Mas uma coisa que eu acho que é importante ter em mente, até para o pessoal que está assistindo, é que você não precisa necessariamente ter dinheiro para começar uma startup. E eu acho até que às vezes é importante você não ter, porque daí você vai pensar como que eu posso validar se o que eu quero resolver, que eu quero desenvolver, realmente resolve alguma dor. Como o Caio comentou, a gente seguiu o Lean com um Forms. Qualquer um pode abrir um formulário e validar se a dor existe. Então, assim, sem ter um investimento grande no começo, você evita gastar para aprender, sabe? Aprende sem gastar dinheiro. Até porque o modelo de negócio que a gente atua é o SaaS, Software as a Service. No fim, é um serviço. Para ter um software que resolve um serviço, primeiro você tem que conseguir resolver ele como pessoa. Então, a ideia que a gente comentou é o concierge. Resolva o problema antes, faça o serviço, vê se alguém paga por isso. Aí você desenvolve um software, você vai atrás de dinheiro para resolver esse problema. E vocês já tiveram lucro? Já, sim. Já tiveram? E para onde foi o lucro? Vocês souberam dividir, colocar um pouco na empresa ou resolveram, consegui um dinheirinho, vou gastar com o que eu quero, né? Não, tem sido muito na empresa. Tem sido investido na empresa, até porque até chegar no break-even leva um bom tempo. Então, por enquanto, vamos reinvestir. E de onde veio essa mentalidade? Vocês aprenderam em algum lugar? Talvez alguém ensinou para vocês que tenha que ser assim? Ou mentores, ou pais, ou professores? Ou foi com a experiência? Não sei se teve um lugar que nos ensinou. Na verdade, eu acho que isso é muito pessoal, meio do Caio, assim, de saber controlar bem o dinheiro, porque a CREI foi começada com muita maturidade no momento que a gente entendia que não dava para brincar de startup, a startup tem que dar certo. Então, o entendimento de para onde vai o dinheiro, o que a gente faz, é 100% em cima de como fazer a CREI crescer mais.
Então, você não vai fazer sua startup crescer mais tirando o Prolabore, tirando um dinheiro no começo. Então, eu acho que foi bastante pessoal. Claro que a gente tem muito mentor perto, seja do Midtech, seja da Preâmbulo, ou seja da Leve, e dos nossos pais também, né? Pais e mães. Mas eu acho que é isso. Não sei o que tu acha, Caio. Concordo 100%. Vendo para frente, assim, 5 a 10 anos, digamos assim, ver uma visão para a empresa de vocês, onde vocês diriam que ela vai estar? Nossa, é difícil de responder essa em meio à revolução de IA. Essa questão que o Vitória trouxe é importante. IA está numa onda gigantesca agora. Tá bem atual, tá acontecendo o tempo todo. Está muito em alta. Então, tudo que a gente te disser aqui agora vai ser apenas especulação. Mas onde a gente espera estar, a gente pode dizer. A gente espera já estar consolidados. Talvez tenhamos que vender a empresa para uma grande corporate, porque, querendo ou não, é difícil competir caso algum grande player entre no mercado. Mas isso tem que acontecer aos poucos, não dá para pensar nisso ainda. Então, primeiro, a gente tenta botar o linha é pensar no próximo passo. Então, até porque se você fica pensando lá na frente, a ansiedade te consome e você acaba se perdendo. Eu acho que falando de próximo passo, o que a CREI já tem em planejamento é não só trazer o nosso serviço de inteligência artificial para o advogado de pequeno e médio porte, que é o nosso ICP, nosso cliente ideal agora, mas também pegar todo esse conhecimento, toda essa tecnologia que a gente desenvolveu em um ano e levar para escritórios. Porque na área do direito, como a gente comentou antes, tem muita tarefa que é repetitiva e que desgasta o profissional. Se você conversar com qualquer advogado hoje, você vai ver que a rotina dele é extremamente desgastante e não é saudável. Então, por que a gente vai manter só num pedacinho essa ajuda, essa tecnologia que está ajudando os advogados, se a gente pode levar para outras áreas? Então, no prazo de 6 a 8 meses, que é o que a gente consegue prever, a gente vê a CREI aí levando a solução para escritórios de maior porte. Legal. Agora, para finalizar, eu queria que vocês dessem dicas para quem está assistindo em casa de, tipo, quero começar a minha empresa. O que vocês diriam para quem quer começar agora, que escutou a história de vocês e se inspirou e pensou assim, tá, se eles conseguem, eu também consigo. O que vocês diriam? Primeira coisa, eu acho que fique perto de alguém que já fez e deu certo. Isso é algo, eu acho que é o principal propósito de valor que o Midtech, inclusive, é mantido pelo Sebrae, auxilia a gente, é colocar em contato com quem já fez e deu certo. A gente precisa ter um pouco de humildade e não achar que, só porque eu tive essa ideia vai estar certo, não vou contar para ninguém, é segredo meu. Compartilhe a ideia. Uma ideia não vale nada. Então, você precisa executar e para isso você precisa de conselhos. Alguém, uma visão de fora, sem viés. Então, acho que esse é o principal conselho que eu teria para dar. Eu acho que o meu conselho está muito alinhado com o do Caio. Fala com o máximo de pessoas que você conseguir, para ver se o que você está fazendo realmente é uma dor que existe e vai validar. Vai conversar com o teu cliente o mais rápido possível. É isso, ponto. Depois que você fizer isso, aí você pensa no resto. Começa por isso. Então tá bom. Muito obrigada, meninos, por terem vindo, terem aceitado o convite. Adorei saber um pouco mais da história de vocês e da empresa de vocês. Desejo todo sucesso e que a história de vocês também incentive e inspire o pessoal que está em casa assistindo o programa. E obrigada por virem. Obrigado, Roberto. Nós agradecemos pelo convite. Foi muito bom. Geração Z vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais.